letras que estão reveladas para a gente pensamento, fala e ação. Como assim? Existem as letras da ação, que é o desenho de uma letra, igual no Sefer Torah, por exemplo, a Shuri, como é desenhado o Aleph, como é desenhado o Beit. Existe as letras da fala, como elas são no calor e na voz, que se divide em 22 partes, 22 fonemas, vamos chamar assim, nas suas maneiras, que é a maneira como se expressa essas 22 letras em qualquer língua. Não tem diferença entre Lashon HaKodesh, linguagem santa do hebraico, e outras línguas na essência do fonema. Ba, ma, lá, pá, em qualquer língua é a mesma ideia. Porém, a diferença de uma língua para outra, e o Lashon HaKodesh ele é mais santo, é nas combinações que formam as palavras de certa maneira, de como combinar esses fonemas. Agora, existem também as letras do pensamento, que a pessoa ela pensa as palavras que ela vai falar em qualquer língua que ela está pensando, então também tem esses fonemas que ela está pensando ali. Só que no pensamento existe 3 tipos de letra também. Quando eu vejo uma letra no Sefer Torah, não estou desenhando a letra, estou vendo a letra no Sefer Torah, então aquela imagem se desenha no meu pensamento. Então é chamado de Asiyash Machshavah, é a ação do pensamento. E quando eu escuto alguém falando, eu estou escutando aquelas palavras, aquilo marca no meu pensamento, eu penso naquilo, é chamado a fala do meu pensamento, porque eu estou escutando aquelas fonemas, aquelas palavras, esse é o nível de Yetzirah, de formação. E existe a letra do pensamento mesmo, sem o pensamento da fala, que é quando eu estou pensando em alguma ideia, alguma coisa, ela tem letras também, está se manifestando de uma maneira. Isso é chamado pensamento do pensamento, já a nível de briá de criação. Então, as letras da fala, elas são criadas, elas recebem a vitalidade das letras do pensamento. Ou seja, eu só consigo falar porque eu pensei nisso. Ah, mas às vezes a pessoa fala uma coisa e enquanto ela está pensando outra, ela confunde. A pessoa só consegue falar palavras que ela já falou. Se eu estou falando um texto que eu já falei várias vezes, que eu já pensei várias vezes, então eu consigo até falar mesmo se eu estiver pensando em outra coisa. Porque a marca daquele pensamento, daquelas letras do pensamento, está tão forte que eu consigo falar também. Isso é chamado o externo, que a gente falou, que da parte externa de um nível vira o superior do nível inferior, né? Vira a vitalidade. Então, da parte que eu costumei a pensar em alguma letra, eu agora estou conseguindo falar. Isso tudo está ligado com a carta passada, que a gente falou que o externo de um nível era o que se revelava como principal para o nível inferior. Só para concluir a ideia da carta passada, a gente falou o Teor Kassalmá, que Deus oculta a luz como uma vestimenta, quer dizer, existe a luz essencial que não está revelada só quando chegar a Mashiach, existe a parte que está revelada hoje em dia na vestimenta da Torá, na maneira que a gente consegue alcançar hoje em dia.